uma honra estar aqui novamente. A primeira vez que eu estive não foi com um tema espírita, e agora eu estou voltando para falar de espiritismo, que é o meu berço desde a infância. Eu tornei espírita aos 11 anos, pela influência dos meus pais, e o tema de hoje ele é bem propício com o meu momento de vida, porque eu descobri que eu estou grávida, e nada melhor do que começar a educação de um espírito ainda no ventre. Então, dizem que toda palestra é mais para o palestrante do que para as pessoas que estão ouvindo. E de fato, meu estudo ele foi muito voltado para mim, para que eu possa transmitir a vocês um pouco do que todos nós devemos fazer pelas nossas crianças, adolescentes e jovens adultos aí na sociedade. E falar de pedagogia espírita é impossível não falar sobre a educação. A educação que tem um conceito tão amplo na nossa sociedade, e muitas vezes nós deturpamos o conceito de educar, transmitindo o conceito de educação somente para a instituição da escola. Então, a educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. O que acontece aqui? Hoje a nossa sociedade, e recentemente eu cheguei do Brasil, está tendo uma inversão de valores, onde os pais estão transmitindo para a escola um papel que é deles, onde os adultos esperam que os educadores sejam somente os professores da educação moral e intelectual. E todos nós espíritas sabemos que a evolução ela acontece nas duas asas, tanto na moral quanto na intelectual. Então, se uma asa ela desenvolve mais, eu costumo falar que o pássaro vai começar a andar um pouco torto e pode cair. Então, nós temos que aprender a desenvolver nas nossas crianças e dentro de nós mesmos esse processo de evolução e despertar em nós e em todas as sociedades o conceito de que a educação é para o nosso progresso evolutivo. Se nós não estivermos aprendendo com o processo de evoluir, o nosso aprendizado é supérfluo. E hoje, com um bombardeio de conhecimento que nós temos através da internet, através dos jornais, através de todas as fontes de informações, nós temos que filtrar quais dessas informações que vão nos levar para um conceito de evolução moral e intelectual. Quanto por cento desse aprendizado eu posso levar para o plano espiritual e posso chegar falando dele lá? Então, nesse contexto que muitas vezes nós brasileiros temos, será que a gente vai chegar no plano espiritual falando sobre política e sobre todas as dificuldades que estão acontecendo? Será que isso é válido no plano espiritual, no conceito de evolução? E quanto do nosso tempo nós desperdiçamos reclamando somente do contexto político? Qual que é o conceito de educação moral e intelectual que nós temos que estar buscando na nossa vida a partir de hoje? Por que educar? Por que a gente precisa educar as nossas crianças? Por que nós precisamos educar as pessoas que estão ao nosso redor? Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, que é a educação. Não há educação intelectual, mas a educação moral. Nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós vamos desconstruindo a ideia de que a educação ela é somente intelectual ou moral. A educação é passada através dos nossos hábitos para as nossas crianças e para as pessoas que estamos convivendo. Eu costumo falar que dentro da psicologia, que é a minha área de formação, existe fases que todas as crianças vão passar. Vocês vão lembrar aí, quem é mãe, pai, que tem fases que são naturais da criança, como uma fase que a criancinha não gosta de dividir nada, Tudo é meu, todos os brinquedos são meus. Que é ali na fase dos 3, 4 anos, que é uma fase que a gente chama dentro da psicologia de egocentrismo.
O que acontece na maior parte das vezes? Os pais se fecham nesse conhecimento de que é uma fase e não educa a criança. E o que é que vai acontecer? A fase vai passar, o espírito não vai ser educado, porque os pais não fizeram uma modificação no comportamento pessoal, e aquela criança que passa por aquela fase, ela vai se tornar uma adulta egoísta. Então, todas as fases, todos os comportamentos adquiridos no decorrer da vida que nós temos hoje, eles iniciaram no berço. Eles iniciaram através da repetição de comportamento. E eu acredito que nós todos já sabemos de uma forma bem insistentemente que os nossos comportamentos são transmitidos. Então não adianta nada eu falar de amor e bondade para as nossas crianças, para os nossos jovens, se eu não tenho um comportamento de amor e bondade. Não adianta nada eu tentar transmitir conceitos de caridade se o tempo inteiro eu sou isso no meu conceito, no meu contexto social. Não adianta nada eu falar para o filho não beber, não se envolver com substâncias ilícitas, se dentro da minha casa é permitido a droga, começa pelo álcool ou pelo cigarro. Então, a educação vem pelos hábitos adquiridos no contexto familiar. É tudo aquilo que eu ensino. Só depois da infância, início da adolescência, lá na juventude, é que o jovem vai ter a condição de discernir o que vai ser bom ou não para ele. Ainda na infância, ele não tem essa capacidade neurológica que a gente costuma falar para poder fazer escolhas tão difíceis, onde ele pode decidir o que é melhor para ele. E é por isso que Deus é tão bom e justo que nos deu os nossos pais, para nos guiar na terra. Porque senão a gente não teria necessidade de família. Senão a gente não teria necessidade de enxergar os nossos pais primeiro e posteriormente nós chegarmos com uma diferença de idade grande. Né? Nós seríamos todos juntos num processo normal e ninguém ensinaria nada a ninguém. Por isso que a nossa experiência com adultos, ela precisa ser modificada, porque o adulto o tempo inteiro está revendo seus atos, para que ele possa transmitir à nova geração que está vindo um conceito diferente do que ele viveu. Então não é porque eu tive uma educação que eu tenho que transmitir essa educação igual para as crianças que estão chegando. Se eu percebo que aquela educação não foi suficiente para mim, eu tenho que modificar a minha forma de ser e passar de uma forma diferente para as crianças e adolescentes. A criança que recebemos hoje é o espírito que retorna às lides da Terra para a nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem do seu passado milenar. Kardec já dizia, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A maior parte do estudo da palestra de hoje foi do livro Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita de Walter Oliveira Alves. O que a gente entende aqui? Que o espírito que convive com nós hoje, ele não é uma tábua rasa, como diz algumas teorias. Uma tábua onde ele vem sem informação alguma. Todas as pessoas que chegam, ele vem de uma história milenar e traz a sua bagagem. E mais à frente eu vou falar que ela se encontra adormecida durante um período. E aí, após uma etapa de vida, as tendências naturais daquele espírito vão voltar e nós vamos ter que continuar o processo evolutivo de modificação de comportamento. Então, é tão bonito o processo de aprendizado da Terra que eu costumo falar que é como uma escola. Né? É uma escola da vida, onde nós temos a oportunidade de voltar várias vezes, repetir de ano várias vezes, que é os processos da reencarnação, para que nós possamos todos evoluir. Então, a evolução sempre vai ser a consequência dos nossos atos, de uma forma consciente ou inconsciente. Mesmo se for inconsciente, nós somos levados automaticamente por esse processo. Vai ser um pouco mais doloroso o nosso caminho, mas é normal que isso aconteça. Quantas existências essas crianças tiveram? Quantas existências nós já tivemos? Quantas vezes precisamos reencarnar e conseguir automaticamente mudar?
por quais civilizações já viveu, né? Então nós aqui brasileiros, mudamos um processo cultural e grande parte das crianças que chegam hoje vai viver uma nova civilização, uma nova forma de ser, uma nova cultura. E aí nós vamos agregar novos valores à nossa educação, novas formas de nos relacionar. Porque a forma de relacionar da nossa cultura do Brasil é muito diferente, muitas vezes, da nossa educação destinada aqui nos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? Uma mistura, e o que é importante aqui não é o conceito intelectual e cultural, é sempre o conceito moral evolutivo. A caridade, a bondade, a humildade, ela é igual em todas as sociedades. Elas não mudam. Nós que mudamos a forma de enxergar. Nós que mudamos a forma de nos relacionar, mas os sentimentos, eles são nobres em qualquer lugar, em qualquer civilização. Um sorriso, ele é um sorriso em qualquer civilização. Uma lágrima, ela é uma lágrima em qualquer civilização. Agora, o motivo que traz esses sentimentos pode ser diferente pelo sentimento que está embutido aí. Quais sentimentos já desenvolveu no passado? E aí nós vamos ter uma série de livros espíritas que vai dizer que os vínculos que nós temos hoje com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos primos, está relacionado a sentimentos envolvidos no passado. Sentimentos nobres, elevados, vícios depreciativos, mas até onde vai? Existe uma meta superior a atingir, um objetivo supremo, que é a evolução. Lá, existe uma diferença entre casa e lar. Lá, de acordo com as necessidades de cada espírito, para confirmar suas virtudes e livrar-se dos vícios. A inteligência suprema, ela é tão perfeita que ela encaminha cada um de nós para um lar para que nós possamos aprender. Ninguém vem para um lar para um processo de destruição. Então, todos nós que nos comprometemos a receber um ser, nós temos um propósito de conduzi-lo. E a espiritualidade, nós fizemos esse compromisso antes. Então, nós temos um potencial para conseguir melhorar a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós não estamos conseguindo, nós temos que rever os nossos objetivos traçados no plano espiritual, porque nós fizemos esse compromisso. Todas as pessoas que estão vinculadas a nós, aqui hoje nós fizemos o compromisso de auxiliar no processo de evolução. E essa é a importância dos laços de família, senão a família ia entrar em desuso, como cada vez mais nós vemos a falência da célula familiar na nossa sociedade. E que o Espiritismo vem reafirmar a necessidade dos vínculos que podem ser corporais e pode ser espiritual. Então, no livro Segundo o Espiritismo, tem um capítulo que chama Honrai teu pai e tua mãe, está no item 8, e ele vai explicar essa diferença do parentesco corporal e espiritual. Muitos de nós sofremos, grande parte de alguns traumas, quando chega no processo terapêutico, chegam pessoas com um comprometimento muito grande nos vínculos com os pais. Traumas de infância, abandono, negligência, violência, todos os tipos, e acontecem ali abusos de diversas formas. Então existe sim nos vínculos familiares. E fazendo um curso, eu pude aprender e pude entender que nós temos que honrar o nosso pai, o simples fato de ter nos dado a vida, de ter nos recebido essa vida. E aí nós vamos mudar todo o conceito de perdão, porque existe uma grande, eu acho que todos estavam aqui na palestra, eu acho que quem estava aqui falando sobre câncer? Sérgio. Ele fez, não sei se ele fez aqui, mas na palestra que eu assisti dele, ele falou sobre a quantidade de espíritos que têm encarnados, esperando a oportunidade de reencarnar. E a quantidade de espíritos que tem aqui encarnados.
Se existe uma quantidade superior de espíritos esperando a reencarnação, nós somos vitoriosos de estarmos aqui. E os nossos pais, eles são abençoados por ter nos dado a vida, simplesmente pelo fato de nos ter dado a oportunidade de nascer. E aí vai entrar em desuso o conceito, muitas vezes, que nós, filhos, esperamos de que os pais têm que nos perdoar. E aí, num conceito hierárquico, muitas vezes nós vamos ter que rever esse lugar de filho, porque o pai não está no lugar de ser perdoado ou não pelo seu comportamento. Muitas vezes os pais falham, erram, mas o primeiro passo que está falando aqui no parentesco corporal e espiritual é que nós temos que agradecer por estarmos na Terra. Então, muitas famílias vão ter um vínculo somente corporal, onde os vínculos são somente materiais. E aí, com o tempo, quando vai acontecendo o processo de desencarne, esses vínculos vão se rompendo e essa família não fica mais. Mas tem famílias que têm um vínculo espiritual, né? Eu costumo falar que a gente tem afinidades com algumas pessoas mais do que outras no nosso contexto familiar. E geralmente essas vinculações é que a gente fala dos vínculos espirituais. São aqueles vínculos que ficam em encarnações, que a gente sempre quer ter por perto. Só que aqueles vínculos que são difíceis são aqueles vínculos que nós temos que resgatar. Que muitas vezes é a primeira reencarnação. Às vezes era um inimigo do passado, era alguém que eu não convivia através da família, mas que eu tive que receber na minha família com o compromisso de resgatar um laço que eu não queria conviver. E aí a justiça divina nos dá um grande bálsamo de luz, porque a gente tem a capacidade de esquecer o nosso passado. Por isso que a gente não lembra do que aconteceu nas vidas passadas, porque se nós fôssemos lembrar tudo que aconteceu, nós não iríamos nos relacionar. A gente não iria conseguir conviver com os outros, porque as lembranças do passado iriam ser mais fortes. Então, quando a gente recebe um bebê, a gente não sabe a história que nós tivemos com ele, mas o amor que vem, ele é inato, é instintivo. E a gente sempre vai desejar o melhor para aquela criança. Eu pude participar de um estudo mais cedo e, ao final, a menininha fez uma prece tão singela e verdadeira que é impossível a gente não criar um laço de afetividade. E a gente esquece tudo que tem por trás da história daquela menininha, que os pais possivelmente não sabem também. Então essa é a bênção do esquecimento frente à reencarnação. Na questão 383, qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que o espírito não nasce lembrando ou com uma consciência mais desperta? Aí Kardec responde juntamente com o espírito, com os seus espíritos, claro. Encarnado com o objetivo de aperfeiçoar o espírito durante esse sucessivas impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar e o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, quando o espírito passa pela infância, ele passa por um processo que a gente chama de adormecimento. Né? Às vezes muitas crianças, não sei se alguém já teve relatos, eles têm até um contato maior com o plano espiritual, através do que a gente chama dos amigos imaginários, né? Eles começam a conversar com amigos imaginários, eles têm sonhos, muitas vezes têm medos, mas eles não têm consciência ainda de tempo, de problemas, de tudo que vai envolver a vida de um adulto. A criança, ela não tem a noção exata do que é a semana que vem, do que é o ano que vem, quais são os problemas que vai acontecer lá na frente. E aí o que acontece hoje, cada vez mais, durante muito tempo eu pude atender crianças no meu consultório no Brasil, e uma das coisas que me chamava muito atenção, e eu falei numa palestra recente até, é que as crianças cada vez mais participam da vida dos problemas dos adultos. Nós não poupamos as crianças dos nossos problemas de adultos. Então, não raras vezes, a criança chegava no meu consultório, às vezes preocupada porque o pai estava sem dinheiro.
e ela só tinha 5 aninhos. Mas o meu pai não vai ter dinheiro para pagar minha escola, né? E aí os pais não conseguiam poupar uma fala que poderia ir no quarto depois que a criança dormisse, porque ela não sabia nem que preocupação que era essa. Ela só repetia a fala do pai e sentia o sentimento que os pais estavam tendo. Não era um sentimento dela, porque ela não consegue ainda mensurar o valor do dinheiro e a importância de um pagamento de uma escola. E muitas vezes chegavam com raiva de parentes, tinha raiva, mas porque escutava a mãe, o pai ou alguém falando que tinha raiva e ela repetia esse comportamento porque escutava. E aí um dos papéis que a gente pede para os pais é para preservar a vida de adulto na sociedade para que as crianças vivam somente a infância. Que elas se preocupem somente com essa fase de adormecimento, que é uma fase crucial no processo reencarnatório, que é o processo de simples fato de aprender. Então, muitas teorias vão dizer que o aprendizado acontece, a formação da personalidade vai acontecer até os 7 anos de idade, né? Hoje, as próprias teorias da psicologia já ampliaram esse conceito, que o aprendizado ele é eterno, e aí o espiritismo vem e confirma isso, como sempre. O aprendizado vai acontecer em todas as etapas da vida, não só até os 7 anos, mas os 7 anos ele vem por um processo de adormecimento e é muito mais fácil o espírito captar as informações. Captar os aprendizados, ele vai passar por diversas fases, né, que aí a psicanálise dentro da psicologia vai dizer de uma fase de vinculação com a mãe, de uma fase de processo de identificação e chegada do pai, um processo de reconhecimento dos coleguinhas. Então, primeiro a gente vive uma sociedade que é só eu e minha mãe, aí depois entra o meu pai nessa relação, né? E é difícil entender isso muitas vezes. Aí vai entrando os meus primos, vai entrando os meus vizinhos, vai entrar os coleguinhas de escola. E aí eu costumo falar que nós ampliamos o nosso conceito de sociedade conforme nós vamos crescendo para depois reduzir novamente. Né? Vocês já pensaram sobre isso? A gente começa convivendo só com a mãe, inicialmente, depois chega o pai, aí depois vem os primos, aí a gente lembra daquela fase que convive bastante com os primos, aí a gente convive bastante com a escola, aí o grupo de adolescentes se amplia bastante, né? Eu vou conviver com adolescentes, aí vai ter os grupos, as identificações, aí eu começo a de novo restringir. Aí eu vou ter namorado, eu vou conviver só com aquele namorado, aí eu vou casar, vou viver com o marido, eu vou restringindo novamente os meus vínculos familiares e de contato social. Isso é um processo natural que todos nós fazemos e a gente não percebe. Aumentar a socialização e depois diminuir automaticamente. E o estudo que a gente estava ali também mais cedo falou justamente do processo de solidão, né? Que muitas vezes nós vamos viver um processo de solidão convivendo com várias pessoas. Por quê? Né? Às vezes eu estou rodeado de pessoas aqui agora, todo mundo convivendo e eu me sentindo muito sozinho. Porque o processo é único. Meu processo de caminhada na Terra, ele é único e individual. Ninguém vai conseguir fazer por mim. Eu só vou conseguir fazer sozinho. Então, muitas vezes eu vou me sentir incompreendido, né? Deixado de lado, rejeitado, não entendido pelos meus familiares. Mas com o tempo, com o processo de amadurecimento, eu vou entender que esse caminho é só meu. As pessoas vêm para somar e para contribuir, mas a caminhada é minha. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuide de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós percebemos, né, tão claramente quando as crianças já começam desde pequenininha a manifestar alguns comportamentos e às vezes a gente insiste em não enxergar como as crianças já têm alguma tendência, não que isso seja sempre de encarnações anteriores.
Por que algumas crianças às vezes pegam os brinquedinhos de outras crianças e outras não? Né? Já chegou também, muitas vezes no consultório, uma criança que foi lá e pegou a canetinha do outro. Isso é uma tendência natural? Ou um aprendizado, né? Às vezes o pai pega uma coisa escondida da mãe, ou a mãe pega o dinheiro escondido do pai. Pode ser um aprendizado, mas pode ser uma tendência natural. Uma criança mais fechada, eu costumo falar mais isolada, isso também é uma tendência natural. E aí, nós, como educadores, não somente como pais, mas como educadores, porque eu não posso achar que eu não posso transformar a sociedade, né? Eu costumo falar que a gente fecha os olhos, a gente vê uma criança, um adolescente ter problemas, a gente fecha os olhos para elas. Mesmo não sendo pais e mães, a gente está vendo as dificuldades e a gente não se envolve. Então a gente fica isenta da nossa responsabilidade social, que é muito mais fácil. Mas nós podemos perceber os comportamentos de todas as crianças e adolescentes que estão ao nosso redor. E aí essas tendências, elas vão se manifestar no nosso cotidiano e não é fase. Se tem tendência negativa, não é fase. A fase precisa ser trabalhada, né? Já escutei muitos pais falando assim, e às vezes as pessoas vão ajudar na educação e falam assim, não, é só uma fase, vai passar. A fase não passa sozinha. Se não trabalhar, se não educar, o comportamento vai ficar. E foi o que aconteceu com nós, né? Muitos dos nossos comportamentos hoje não foram educados, porque foram falados que era uma fase. E aí, eu costumo falar assim, a criança utilizou a mamadeira até os 7 anos de idade. Não, é uma fase. Não é uma fase até os 7 anos de idade. E aí eu tenho dificuldade, que a gente chama fase oral, que pode desenvolver, não falo que é uma regra, diversos isso, porque teve dificuldade de fazer o vínculo, desfazer o vínculo. Então, todas essas tendências, elas são percebidas. Se não foram trabalhadas, lá à frente, o espírito vai se responsabilizar por elas sem culpar, e aí entra o nosso papel. A gente não tem mais que culpar os nossos pais em uma certa idade da vida. Eu costumo falar quando a gente entra na fase adulta, né? A fase adulta vai acontecer ali, vai depender, né? Da época, mas a gente espera que passe depois dos 18 para frente, que aí vem a minha responsabilidade como a minha formação. Até os 18 a gente espera que os pais participem ativamente da educação dos filhos. A família. Como pai e filho, irmão e irmã, avô e neto, podem nascer adversários ferrenhos do passado. Nesse caso, a convivência cotidiana deve ser justamente a oportunidade de reconciliação e ajuste. Quando o pai ou a mãe percebe no filho uma aversão inata, uma antipatia inexplicável, podem estar certos de que a relação atual é preciosa ocasião para reajustes de ódios anteriores. No livro Sexo e Destino, ele vai contar a história de irmãs, né? E tem um processo de uma irmã adotiva, e elas têm uma dificuldade de vínculo, a mãe que recebe não conseguiu vincular, e lá vai mostrar essas dificuldades familiares que eram necessárias resgatar, E no processo de reencarnação eles tiveram muitas dificuldades nesse convívio. Então, se eu tenho uma antipatia inata, né, por uma irmã, por um irmão, por alguém da minha família, eu tenho que rever e entender que esse laço é importante para que eu possa resgatar. E muitas vezes as pessoas vão chegar, mas eu não consigo conviver, né? Eu não consigo estar junto dessa pessoa. O que fazer então? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar, não desejar o mal. Eu não preciso ser o melhor amigo do meu inimigo. Mas se eu conseguir não desejar o mal e somente desejar o bem, eu já vou estar começando a fazer um bom caminho. Então, o sentimento que eu vou desejar para o outro vai dizer do meu resgate do comportamento. Porque às vezes eu não quero voltar com aquela pessoa.
Ou muitas vezes na literatura espírita também fala que a gente fala que não quer voltar, que vai suportar o marido até o final, né? Tem várias histórias assim, eu vou suportar ele até o final da reencarnação, eu não vou separar dele. Aí vai lá no plano espiritual e volta. Agora você volta para aprender a amá-lo, né? Aqui você aprendeu a suportar e você vai voltar para aprender a amar ele de verdade. Porque em toda a história não são os vínculos de namoro, de filho, de filha, de mãe, de pai que fica. É o conceito de família universal. O caminhar da humanidade é que eu consiga amar todas as pessoas de uma forma igualitária. Que eu não faça colocações, eu costumo que a gente tem o hábito de falar desde pequenininho assim. Quando a gente faz o aniversário, para quem que vai o primeiro pedaço de bolo? E aí, infelizmente, a gente começa a enumerar quem a gente ama primeiro. Isso é um estímulo que não deveria ser tão divulgado. Aí a criança fica assim, como eu vou dar um pedaço de bolo para minha mãe e para o meu pai e eu amo os dois da mesma forma, né? E aí, às vezes, uma amiguinha que achava que ela amava mais o irmão, aí recebe o bolo e os pais ficam chateados. Então, desde pequenininhos, nós somos motivados a amar pessoas mais do que as outras. E não existe isso. Existe um amor de um filho que é maior de um pai, de um marido, de um irmão. Eu costumo falar que são caixas diferentes no nosso coração. Essas caixas não se comunicam. O sentimento que você tem pelo seu marido é completamente diferente do que você tem pelo seu filho, que você tem pela sua irmã, que você tem pelo seu pai. Os sentimentos não vão se comunicar, não tem como falar que ama um mais do que o outro. E aí a gente fala assim, primeiro pela minha mãe, né? Primeiro pelo meu pai, e eu começo a enumerar sentimentos. E aí as crianças vão aprender isso também. Então é uma cultura que a gente tem que rever em termos de colocar prioridades de sentimentos. Mais inspirador de que toda essa teoria que eu estou falando aqui é o exemplo existencial. Nenhuma teoria é válida se não tem prática. Então eu posso ser o melhor profissional na área, por exemplo, de dependência química. Mas se eu fizer uso de álcool em casa, ou de cigarro, ou de droga ilícita, toda a minha teoria cai por terra. Então o maior exemplo é a prática. A maior forma de educar os nossos filhos é se comportar da melhor forma. Por isso que ser pai e mãe, eu falo, é muito difícil, né? Receber esse dom é muito difícil, porque você tem que rever os seus atos o tempo inteiro. Você tem que melhorar o tempo inteiro, para que você possa ter um sucesso na sua jornada. Na questão 582, pode-se considerar como missão a paternidade, aí a gente coloca a paternidade no sentido de maternidade, família, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que torna propícios todas as impressões. Então, ser pai e mãe é uma missão aqui na Terra. Então, te perguntar, o que você veio fazer na Terra? Quem não é pai ou ainda deseja, quem aí já foi, já é vó, né? E já tem todos esses vínculos, é levar uma pessoa a evoluir. Durante muito tempo eu trabalhei na área de dependência química, eu vi uma falência da figura dos pais. Os pais falhando, porque chegavam filhos, né, vivenciando, eu costumo falar, um dos maiores traumas, assim, que é a vivência de uma dependência química. Onde que o espírito, a pessoa, deixa tudo, literalmente tudo, por uma substância. Ela chega ao nível pior que um ser humano pode chegar em termos de renúncias, né? Principalmente no uso do crack. Rua, perde tudo, e aí quando você vai investigar a vida daquela pessoa, ela perdeu muito antes.
já tinha perdido esses vínculos antes de chegar à droga. Porque os traumas começaram antes, como uma ausência de amor, né? Grande parte vivenciaram abusos de diversas formas. E aí chega na fase adulta com os pais não tendo a consciência, porque eles também vivenciaram os abusos. E eu costumo falar que nenhum sofrimento ele vem do acaso, ele vem de geração para geração, né? Então, se eu tive pais abusivos, pode ter certeza que os meus pais também tiveram pais abusivos. E pode ter certeza que os meus avós também tiveram pais abusivos. É um processo que a gente chama de árvore genealógica, a gente investiga toda a história da vida das pessoas e nós vamos entender que aquele comportamento não começou só na minha educação. Ele começou muito antes. E aí eu costumo que quando eu estudei isso sobre a árvore genealógica, eu fui entender que pode ser que o meu tataravô, que pode ter sido abusivo, pode ser eu. No processo de reencarnação. Né? Se a gente acredita na reencarnação. E às vezes eu estou sofrendo por um processo de geração em geração, eu posso ser uma das pessoas que serem envolvidas nos primeiros comportamentos. Então a gente tem que perder o hábito de julgar o comportamento dos nossos familiares. Eles estão e não vou cobrar nenhuma modificação comportamental? Posso, né? Eu posso dar direcionamentos, mas se o outro não estiver disposto a mudar, eu, como adulto, tenho que fazer o melhor. Eu tenho que seguir o meu caminho melhorando. O que acontece em grande parte de nós, quando chega nos atendimentos psicoterápicos, né, nos casos das terapias, é que eu ainda continuo responsabilizando, na fase adulta, as falências da minha família. E não consigo me comprometer com a minha mudança pessoal. Que a gente só vai a tornar adulto de verdade quando nós formos pais e mães de nós mesmos. No aspecto emocional e no aspecto financeiro. A gente só é independente quando a gente é pai e mãe de nós mesmos financeiramente e emocionalmente. Até então, a gente está caminhando para a tão chamada maturidade emocional. A obra da redenção humana é obra de educação. Jesus, nosso mestre e guia, né, é o nosso divino educador. A educação, mais uma vez aqui fala, no Livro dos Espíritos, é um conjunto dos hábitos adquiridos. Não é um conjunto de livros. É um conjunto de hábitos adquiridos. São hábitos, existe convivência social para que nós conseguíssemos aprender esses hábitos. Nenhum comportamento ele vem de uma forma tão inata. Ele sempre vai ser desenvolvido de algum outro contexto. Eis o objetivo da educação em seu verdadeiro sentido. Auxiliar o espírito da perfeição. Porque todos nós temos o germe da perfeição. Todos nós vamos passar por todos os processos de evolução. Né? Mundo primitivo, mundo de prova e expiação, regeneração. E a gente vai conseguir seguindo cada mudança de etapa para que nós possamos evoluir. O que é certo é que ninguém vai ficar para trás. Uma hora ou outra, nós vamos nos encontrar na estrada da evolução. Uns podem demorar mais, pelo seu endurecimento moral, e outros podem ir mais rápido, dependendo dos hábitos que foi estimulado na vida deles. A base afetiva da educação. Aí tem Pestalozzi, que foi o Kardec, ele estudou muito Pestalozzi para poder escrever os seus livros e teorizou e demonstrou que a partir do elo afetivo que se cria entre o educador e educando, baseado evidentemente na dedicação sincera e integral daquele. É aquele que se desenvolve um processo pedagógico eficaz, em que ambos crescem. Então, o que Pestalozzi fala? O educador, ele precisa se vincular não só no aspecto material, ele precisa se envolver com o seu educando no aspecto emocional também.
Então não adianta eu educar sem saber o nome, sem eu conhecer a história, sem eu saber as peculiaridades daquela pessoa que eu estou tentando educar. E às vezes a gente vomita a educação. A gente chega em algum lugar, né? E aí, por exemplo, alguém fura a fila, né? Que é algo que nos incomoda tanto, assim. Nós estamos ali na fila e a pessoa fura a fila. E aí o que a gente fala? Ah, mas você tá vendo que você está furando a fila? A gente não está educando. Fulano, qual é seu nome? O que está acontecendo hoje que você está precisando furar a fila? Né? A gente não consegue fazer isso, a gente só fica indignado. E aí, porque a gente não se coloca no lugar de educando, que é isso que o Pestalozzi está falando aqui. Se eu não me colocar no lugar de educando, eu vou vomitar a educação na pessoa que furou a fila. Mas se eu me comprometer a modificar a realidade, eu vou perguntar primeiro o nome daquela pessoa. Depois eu vou entender por que ela está querendo furar a fila. E aí eu vou vincular afetivamente com ela. E só assim eu vou conseguir talvez passar um conhecimento para ela de que furar a fila não é legal. Ou muitas vezes eu vou conseguir convencer o resto da fila a permitir que ele passe na frente de todo mundo, baseado na história que ele tem ali para me contar, se ele for sincero. Então, todo o processo de educar a sociedade precisa ter envolvimento. E às vezes eu costumo falar que nós, palestrantes, quando nós chegamos aqui na frente, eu não sei a história de nenhum de vocês. Eu não sei o que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido na história de cada um. E aí, às vezes, eu me sinto vomitando conhecimento. Por quê? Porque eu não sei o que passa na história para que faça uma mudança real na vida de vocês. E aí, com o tempo, eu costumo falar, que eu espero que isso chegue, a gente vai sentar antes, né? Conversar, saber as demandas de cada um aqui e criar palestras onde que todos possam se sentir confortáveis. Mas compreendendo que nós somos espíritas e que nós temos uma inspiração espiritual, é claro que os bons espíritos já sabiam que vocês estariam aqui e me inspiraram para falar algo que fizesse sentido, né? Porque enquanto eu falo aqui, eu sei que tem meus anjos protetores, existem os anjos protetores de vocês, existe um monte de espíritos desencarnados aqui conosco e que estão vibrando para que as palavras façam sentido no processo de evolução de todos, inclusive o meu também, dos desencarnados. Então as palestras, elas não são únicas, assim. Já teve período que eu preparei uma palestra e na última semana eu tive que trocar o tema, não sei porquê. Estava com a palestra pronta durante um mês e na última semana eu tive que trocar o tema e troquei, fui estudar porque não me sentia confortável. E eu lembro que foi uma das melhores palestras que eu fiz, assim. Então não foi inspiração minha, foi uma inspiração maior e possivelmente o grupo precisava também. E quando a gente olha ali, né, quando eu olhei, eu coloquei o slide na tela e falei assim, pedagogia espírita. Aí a primeira coisa que eu pensei, sabe que aqui tem evangelização infantil? Porque quando a gente pensa em pedagogia, a gente só lembra da evangelização infantil. E aí eu falei assim, gente, eu não vi nenhuma criança aqui. Aí a menininha veio e ficou. Aí já foi fazer sentido. E aí eu fui construindo a fala para que fizesse sentido para o grupo. E aí, quando a fala ela vai desenvolvendo, eu vou entendendo que a pedagogia ela vai muito além da criança. A pedagogia é voltada para as crianças, mas aí ela é ampliada, porque muitas vezes nós temos o eu criança ainda latente. O eu criança cheio de traumas. O eu criança identificando com as faltas que ela relata aqui, que a palestrante fala das fases que não foi trabalhado no meu desenvolvimento. E aí a pedagogia faz sentido ainda na nossa vida. Educação moral versus material. Esses resultados morais, os mais importantes sem dúvidas, ele não terá obtido senão às custas de perseverança e habilidade. Lhes serão frequentemente contados como nada. Prefere-se o material, porque pode-se vê-lo, porque ele cai sobre os nossos sentidos. Não se despreza o outro resultado, mas ele é menos apreciado, porque nos atinge menos sensivelmente. E aí o que a gente vai falar? Nós estamos num país muito capitalista, onde tudo é possível. Qualquer brinquedo é possível aqui, né?
Eu vejo aqui as criancinhas recebendo aqueles carrinhos automáticos, tipo uns BMWs pequenininhos, menininhos, que no Brasil é o brinquedo, né, que ninguém vai conseguir ter. E aqui tudo é possível. E aí é um risco muito grande, porque é muito fácil dar as coisas. Então eu trabalho o dia inteiro e no final do dia eu compenso meu filho com os melhores presentes, mas sem a minha presença, sem a minha participação. E aí esse trabalho ele se transforma em educação material. Se você comportar bem na escola, se você fizer toda a tarefa, se você não for obediente com a professora ou com a sua babá, você vai ganhar o carrinho no final do dia. Aí eu educo materialmente a criança. E nós pais temos um hábito muito comum, né, de fazer isso, uma educação material, sempre dando as coisas como forma de garantir a nossa ausência moral dentro de casa. E o trabalho aqui, todos nós, né, eu costumo falar, o trabalho ele é muito árduo, ele é muito intenso. A gente vai mudando a realidade do ter e do ser. É um limite sem fim o capitalismo. E por que nós estamos aqui como espíritas? Qual que é o nosso compromisso com esse capitalismo desenfreado? Não me olhe. E aqui vai falar novamente do esquecimento do passado. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, né? Eu fui uma princesa, uma rainha na encarnação passada e aqui eu estou hoje, né? Então, ia nos colocar numa posição de superior em relação às outras pessoas. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O esquecimento do passado é uma bênção de Deus. Por isso que a gente não tem que estar perguntando quem eu fui na encarnação passada. A gente não tem que estar investigando, né? Muitas pessoas às vezes procuram para fazer regressões de memória, né? Que é um tema bem discutido assim, e que é importante em algumas situações, mas ele não deve ser utilizado em qualquer situação. Porque se não for feito de uma forma correta, pode trazer mais traumas do que benefícios na vida daquela pessoa. Então tem que ser muito cuidado quando se vai mexer. Até mesmo quando tem as manifestações em relação a um tratamento desobsessivo, que a gente descobre que um vínculo do passado está vinculado a nós, e a gente entende um pouco a história, e nós começamos a trazer esse passado muito como presente. E aí também pode nos perturbar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando mexer no passado, porque a gente tem tanta coisa para resolver no presente, né? Tantos compromissos com as relações agora no presente, que o passado ele vai se resolvendo automaticamente através do meu comportamento no hoje. E aí a gente vai falar da educação da infância, que é até os 7 anos. A gente fala que o perispírito não está inteiramente encaixado, falando uma analogia em relação ao corpo físico, ele está mais fora do que dentro, né? Não está materno, a criança já está sob influência espiritual dos pais e até mesmo do ambiente dos pais onde vai reencarnar. Então, todas essas vibrações o bebê já começa a receber. Então, às vezes não adianta falar assim, não, ele é pequenininho, ele não escuta. Ele escuta. E ele lembra. Não consegue narrar, mas ele sente. Né? Às vezes a gente tem eu costumo falar, a gente tem uma antipatia por um parente que a gente às vezes nunca viu. Mas talvez lá com 2 aninhos o pai falava tão mal daquele parente que a criança captou. E o sentimento, como eu disse anteriormente, não é dele. A educação na adolescência. Na adolescência que vai emergir, né, todas as heranças perturbadoras do passado começam a ganhar predominância. Então a gente costuma falar que começa a despertar a consciência do espírito, ele vai ver quais são as suas reais habilidades. Por isso que é na adolescência que a gente escolhe as nossas profissões. A gente escolhe o que quer ser. E por que um quer ser psicólogo, outro médico, outro artista, né? Por que tem tantas diferenças? Por conta das influências e das tendências que vêm do espírito. Por que uns têm mais facilidade para aprender a língua, outros não
têm facilidade, porque uns têm facilidade para arte, os outros não têm facilidade nenhuma. Qual que é a explicação disso? Existe um estímulo que todos os pais fizeram, mas tem habilidades natas do espírito, né? Habilidades que são tão naturais, né? Você leva ali o seu filho, às vezes, para uma aula de violão, você não toca, quase ninguém da sua família toca, ele pega o violão com uma facilidade extrema com o instrumento. E aí é o que a gente chama que o corporalmente está se tornando adulto, espiritualmente está começando a mostrar o seu eu profundo. Quem você é realmente. Por isso que a fase da adolescência é tão complicada para os pais, é tão complicada para a sociedade, porque o adolescente ele faz um caminho de se retrair para uma descoberta interior, para depois ele soltar-se para ser lançado ao mundo. E muitos de nós não somos lançados. Nossos pais nos colocam na beira da cama e não deixam a gente alçar voos. Né? É muito comum a gente escutar na história assim, meu pai não deixou sair para trabalhar, não deixou sair para fazer nada. E aí ele continua lá. E hoje nós temos uma questão que é bem comum, que são os adultos retornando para a casa dos pais após um processo de separação. Não raras vezes nós estamos recebendo os filhos com 30, 40 anos na casa dos pais. Né? São aqueles filhos que não passaram pela etapa, né? Não conseguem entender que tem que crescer, tem que fazer as suas próprias escolhas. E aí tem que sair da casa dos pais. Tem que cortar o que a gente chama de cordão umbilical. Que é tão difícil, tanto para os pais quanto para os filhos. Fazer esse corte, onde você tem que lançar o outro para ele poder viver suas próprias experiências. Nesse contexto, a educação sempre vai ser eterna. A educação nunca se encerra. Por isso que a personalidade não se fecha, né? Ela se fecha no sentido de ser mais fácil até os 7 anos, mas a educação e a modificação do espírito, ele é eterna. Pelo contrário, na maturidade, temos menos conflitos e um estado permanente de luta e ímpeto de aprendizado e evolução. Significa viver a maturidade do corpo de maneira equilibrada e saudável, em permanente estado de autoeducação. Todos estão aqui hoje não porque foram obrigados a estar aqui. Isso é um processo de autoeducação. Por isso que a educação é eterna. Todo mundo está aqui através do seu livre-arbítrio. A criancinha não, ela vem porque os pais trazem. Ela não vai acordar assim, hoje tem palestra às 7 horas. Né? Ela não vai conseguir ter essa noção. O adulto faz a escolha, por isso que ele se autoeduca. Os maduros imaturos e os falsos maduros, que foi o que eu falei. Né? Nós temos muito adultos imaturos. Né? Se apegando a sentimentos infantis. Preso a sentimentos, eu costumo falar que não é infantil porque a criança tem o sentimento. São as fases do desenvolvimento infantil que não foi trabalhado nesse adulto. E aí ele precisa aprender só a identificar, né, como que acontece a mudança emocional. A pessoa chega com um problema. Eu tenho uma dificuldade de me manter fiel em uma relação. Aí você recebe aquele problema, amplia a consciência daquela pessoa sobre aquele determinado contexto, entende por que ele tem essa dificuldade de fidelidade e depois vai promovendo a mudança e a modificação comportamental. Mas primeiro ele tem que entender. Por isso que em qualquer processo de ansiedade, de depressão, a gente vai associar o uso da medicação como consequência dos sintomas e o uso da psicoterapia como o entendimento e compreensão das causas. E só assim a gente consegue muitas vezes um resultado positivo, que primeiro a gente retira a medicação, vai ficando com a terapia, vai fazendo o tratamento sempre junto. Então não adianta eu só medicar a minha insônia sem dizer porque eu tenho insônia. Em qual contexto ela começou? Por que eu não consigo dormir? Eu tenho que me manter vigil, não consigo relaxar. Em qual época da minha vida eu não conseguia dormir e não conseguia relaxar?
E às vezes vem traumas, briga dos pais à noite, né? Às vezes teve um roubo na casa e aí depois disso a pessoa não consegue dormir porque pelo fato de estar dormindo roubou a casa inteira e a casa ficou desprotegida. Então cada pessoa vai ter uma explicação diferente por um trauma que está acontecendo hoje na vida. E a educação eterna. Quais são os medos dos pais? Medo de errar. Só que todos os pais vão errar, porque nós somos imperfeitos. Se a gente está aqui na Terra, é certo que nós temos a imperfeição. E o medo de não processar bem a educação dos filhos. Medo de responsabilizar-se por qualquer desacerto. Então, os pais vão errar. Os filhos também vão errar. Aprender a reconhecer o erro é o primeiro passo. E a imperfeição faz parte. Né? Só teve Jesus aqui na Terra como exemplo perfeito de homem. Né? E nós temos que ter a capacidade de reconhecer somente quando a gente erra. E aí não tem problema algum. Não no sentido de colocar-se como inferior ao filho. Né? Eu sempre falo que o filho vai testar o pai, no mínimo 5 vezes para pedir alguma coisa. Né? Mãe, deixa eu brincar disso, deixa eu brincar disso, deixa eu brincar disso. Aí como a mãe está muito ocupada, ela nega a primeira, nega a segunda, e na terceira ela cede. Se ela percebeu que ela cedeu, qual que é o papel que ela tem? Cedir não deveria ceder. Filho, volta aqui, a mãe estava ocupada, não te deu atenção suficiente, eu errei em ceder na hora que não era para ceder. Posso rever meu ato junto com você e vamos ver uma melhor forma de você brincar, não do jeito que você quer, mas da forma que é melhor para você? É só a forma de conversar com a criança. Grande parte das vezes, a forma que se conversa com a criança é que você consegue extrair dela o que você quer. Muitas vezes a gente só impõe, né? Só transmite o que nós queremos sem explicar os motivos. Ou podemos só impor mesmo, porque às vezes não tem tempo suficiente de estar explicando. E a criança vai entender se tiver amor envolvido ali. A educação eterna leva seus filhos a encontrar os grandes motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Estimule seus filhos a ter metas. Né? Todos nós precisamos de metas e a gente tem que estimular a criança também. Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Né? Todos nós vamos falhar, mas podemos recomeçar. Doe seu ser a seus filhos. Construa uma excelente imagem de você. Perdoe-se e ensine a perdoar. Nós temos que ter muito cuidado com a desconstrução da figura dos pais antes da hora. Também é uma outra demanda que é em relação à imagem. Quanto mais cedo a criança tem contato com a imagem real dos pais, mais prejudicial é para o seu desenvolvimento. Lidar com o pai real, por isso que eu falo, as pessoas que têm muitos traumas, elas tiveram que ter contato com os pais reais muito cedo na infância. Por exemplo, saber que o pai foi na infância, saber que a mãe usava droga na infância, lidar com a pior fragilidade dos pais muito novinhos. Então, quando existe, a gente fala do processo de alienação parental, quando existe um processo de separação muito novinho, a gente tem que proteger a imagem de um e do outro até uma certa idade. Só depois que o filho vai descobrindo quem é o pai real. Porque a gente tem que ter essa ideia do pai idealizado até o início da adolescência. Se esse pai real vem muito cedo, a gente desconstrói muito cedo e vem uma figura que a gente não consegue lidar. Porque a sociedade vai pedir para você amar o seu pai de uma forma incondicional, mas está passando uma imagem duplo vinculada. Como que eu vou amar meu pai se está me passando uma outra imagem aqui? Como é que eu vou amar minha mãe se eu estou vendo ela se drogar o tempo inteiro? Então a gente tem que preservar a imagem dos pais e isso os cônjuges têm uma responsabilidade gigantesca de não expor um pai ou a mãe para os filhos antes do início da adolescência. Que é algo que na psicologia a gente trabalha muito. Que a gente só vai descobrir os nossos pais na fase adulta, como é sofrido, né? Quando a gente descobre os nossos pais reais e que eles falham, que eles tiveram desacertos, como é difícil. Às vezes a gente vai reconhecer que os nossos pais falharam e que erram. Agora imagine uma criança lidando com isso com 8 ou 7 anos de idade.
uma terapêutica que sempre vai ser eterna no meio espírita e que eu convido todos a fazerem o Evangelho no Lar. Desde cedo, né? Quem não conhece o Evangelho no Lar e está vindo na casa pela primeira vez, é o momento que você tira uma vez por semana, no melhor horário para todos, e você vai ler, fazer uma prece, fazer uma leitura inicial, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ou um outro livro que for de comum acordo da família, ler, estudar um pouco, fazer a prece, deixar a água lá e estabelecer um bom convívio. Né? Eu costumo falar que com as crianças é sempre bom depois fazer um lanche educativo para que elas consigam ficar até o final, porque às vezes se torna cansativa a leitura, ou se tiver criança colocar um livrinho infantil para que elas se sintam estimuladas a participar do Evangelho também. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um tema que é tão leve, né? Tão bom de falar. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aberta. Alguma colocação também? Excelente. Obrigada. Você me descreveu. Tudo que eu fiz de errado você falou.